Infelizmente é o fim da harpa cristã nas igrejas. Você que é pentecostal ou reformado, entenda algo importante. É o fim da harpa cristã e também do inário nas igrejas. E eu vou explicar tudo pra vocês. Olha só, se eu abrir agora o Spotify, é isso aqui que aparece pra mim, ó. Isso daqui é o top 10 do Spotify. A casa é sua, me atraiu, sonda-me, eu sou teu pai, acalma o meu coração. Isso daqui é o que as pessoas estão aí ouvindo na internet. Agora eu te pergunto, por que que nós abandonamos a harpa cristã para ficar cantando essas músicas? Perceba, não estou dizendo que não tenha música boa em nosso meio gospel. Tem sim. Projeto Sola, tem outras músicas também que são boas deles. Até mesmo a banda Diante do Trono ou a cantora Aline Barros, essas pessoas aí têm músicas boas. Mas nós não podemos perder a nossa essência. A igreja cresceu cantando as escrituras e nós estamos perdendo completamente isso. Agora, nós precisamos voltar à essência da adoração. Agora, eu vou explicar por que que a harpa cristã e o inário estão em extinção. Se você olhar a história de Fanny Crosby, Charles Wesley ou até mesmo Horatio, que foram grandes escritores da harpa cristã, você vê coisas diferentes de hoje em dia. Olha só a diferença, perceba. Quando a Fanny Crosby escrevia os seus hinos, que hoje nós temos na harpa, por exemplo, Foi na Cruz, ou em algumas outras versões, conversão, né, que se chama o hino, ela escreveu em um tempo que ela estava muito debilitada. Fanny Crosby, ela era cega. E o seu testemunho é maravilhoso, porque quando ela entrou na igreja, mesmo cega, ela viu como se fosse uma luz irradiando a sua mente, e ela percebeu que era completamente a presença de Cristo. E ela se deparou diante de textos bíblicos que falavam sobre a cruz, e ela começou a escrever o hino Conversão. Tem uma outra escritora também de hinos que se chama Sarah Flowers. Ela escreveu aquele hino Mais Perto Quero Estar. O interessante é que ela estava no seu leito de morte, e a todo momento ela clamava: mais perto eu quero estar do Senhor. E naquele momento que ela estava no seu leito de morte, ela começou a escrever esse hino magnífico. Então perceba que todo hino tem uma história por detrás que aponta para a glória de Deus. A todo momento é isso. Tem também uma outra história de Daniel Boberg, que era um sueco. E é interessante que, após voltar de um funeral, ele viu uma cena ali bem emblemática, que ele adentrou na sua casa, abriu a janela, o sol começou a raiar, os pássaros a cantar, e ele viu toda aquela cena, a chuva caindo, e ele começou a escrever: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, eu contemplo a tua imensa criação. Foi daí que ele escreveu a música Grandioso És Tu. Então entenda que todo o hino da harpa tem uma história por detrás, histórias fascinantes, heróis da fé. E por que que eu estou falando que esses hinos estão em extinção? Simples, porque a garotada de hoje em dia quer remexer o seu corpo, quer algo diferente, não quer saber de canções bíblicas, quer saber sobre o eu. O ego tem que falar comigo. Se não falar comigo, não serve mais. É por isso que essas pessoas estão cantando Sabor de Mel, Raridade, Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu, meu querido? Pecado? Você quer pecado de volta? Quando eu quero ouvir uma música no Spotify, pensando em uma cabeça mais egocêntrica, o que eu vou procurar no Spotify? Alguma música gospel que fale comigo. Então perceba que essa é a nossa busca hoje em dia, uma música gospel que fale comigo. E a intenção não é glorificar a Deus, não é eu louvar a Deus e a partir disso Deus receber a minha adoração. Não, eu preciso de uma canção que fale sobre as minhas contas que eu não paguei, sobre o meu problema no casamento, sobre os meus filhos que não me obedecem. É isso que eu quero encontrar em uma música gospel. E diante disso, essa música, ela tem o dever de tirar do meu coração essa ansiedade, esse pensamento ruim. Gente, louvor foi feito para adorar somente a uma pessoa: Deus, nosso Pai. É claro que nós temos aqui a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tudo funciona a partir dessa tríade. Agora perceba, nós não podemos perder esse foco de adoração. A palavra adoração ou louvor no hebraico é halal, que significa elogiar alguém. Então, nenhuma música deve ter como pretexto elogiar o homem. Olha, você é valioso. Você é mais valioso que o rubi. Olha, você é mais valioso que o ouro
de Ofir. Não é isso. A música cristã já fala cristã, Cristo, não é sobre nós, mas é sobre ele. E sabe por que estou falando que a harpa cristã e o inário estão em extinção? Pelo seguinte motivo. Nós estamos ouvindo músicas que não são inspiradas por Deus. Eu sei que é forte falar isso, mas essa é a verdade. Muitas músicas gospel que tem por aí não são inspiradas por Deus. Não são. Essa é a verdade. Agora vocês vão entender. Há um tempo, um cantor, que eu não vou falar o nome, mas vocês devem conhecer, só pelas características que eu vou falar, ele disse que ele é gay, tá? E sabe o que eu achei interessante? É que ele falou o seguinte, olha, as músicas que vocês estão ouvindo hoje em dia, essas músicas gospel que estão em ascensão, que eu escrevi e também cantei, essas músicas eu fiz nos momentos mais difíceis da minha vida sobre a minha sexualidade. Olha, e você ouve essas músicas. Tipo, és o meu alívio, é isso ou aquilo. Então perceba que a inspiração não é divina, é uma inspiração egocêntrica. Eu vou cantar aquilo que os meus sentimentos estão dizendo. Eu vou cantar aquilo que as pessoas querem ouvir. E a todo momento é uma idolatria ao homem, não tem mais adoração a Deus. Então é isso que essas pessoas estão fazendo, deixando de lado completamente a essência da adoração, parando de cantar os hinos da harpa e dos inários e cantando essas músicas que têm influência humana. E quando eu digo influência humana, não estou dizendo na questão de escrita, a experiência da pessoa. Estou dizendo que tem intenções humanas. Ou seja, agradar o ego das pessoas. Falar sobre o coração das pessoas. Gente, louvor não é para isso. Não é para isso. É por isso que hoje em dia nós temos funk gospel, baladinha gospel, isso ou aquilo gospel. É só colocar gospel no meio que as pessoas dizem que é de Deus. Então, muitas músicas por aí são egocêntricas, antropocêntricas, que falam apenas sobre o homem. Será que a gente não está percebendo isso? Dá uma pesquisada agora no seu Spotify ou no Deezer, qualquer plataforma de streaming musical. Perceba, as músicas apontam apenas para falar sobre o homem. A todo momento é o homem que quer. Eu quero que o Senhor acalme o meu coração. Eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo. Entretanto, nós temos outras ferramentas espirituais para falar sobre Deus. Por exemplo, a oração. Se eu estou angustiado, eu tenho que falar com Deus em oração. Você pode se emocionar ouvindo uma canção bíblica. É claro, somos seres humanos. Agora, não entenda que o louvor tem a funcionalidade de falar com você. Não, o louvor é para elogiar a Deus. A quem estamos elogiando? A quem estamos entregando o nosso sacrifício de louvor? A Deus. E se nós perdermos essa essência, nós vamos adorar a qualquer coisa, menos a Deus. E tem uma história marcante para mim, que é a história de Horácio, que escreveu o hino Sou Feliz, da harpa cristã, que ele perdeu as suas filhas em um naufrágio. Só sua mulher sobreviveu. E ele, quando ele passou ali perto dos destroços do barco, ele desceu pro fundo ali do porão do barco, né, e começou a escrever essa música. Se paz a mais doce me deres gozar e tudo mais. Ele começou a dizer que, apesar de tudo, ele era feliz por meio de Jesus, ou feliz com Jesus. Então, esses hinos da harpa aí, eles não podem ser negligenciados. Existe uma história formidável por detrás de cada canção ali. Agora, quando você olha as músicas atuais que essas pessoas estão cantando, tem pessoas que são ímpias, que estão escrevendo essas canções. Então, não tem intimidade com Deus. Não tem profundidade bíblica. Parece que é só sobre a minha vida, sobre o que eu desejo, sobre o que eu quero, e não sobre aquilo que Deus merece, ou seja, louvor, honra e glória para todo sempre. Assim como Paulo nos ensina. Então, esse foi o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.